Conteúdo é fácil. Não é tão difícil. O que vocês têm que entender é a utilização das letras, né, para representar números. Às vezes sou estranho, né? Nossa, uma letra está representando um número, mas é a partir daquela ideia de que vocês não sabem um determinado valor e vocês precisam representar de alguma forma. Então, para Tipo isso... 5 mais 5 mais 5 mais 5. Isso, por exemplo, você tem um valor, vamos supor a seguinte situação. Eu tenho um valor adicionado a 6 que é igual a 11. Que valor é esse? Aí não dá para saber. Então, não, mas dá para você saber. Observa a pergunta. Um número, observa que eu não sei qual é o número. Um número adicionado 6 é igual a 11. Que número é esse? Shaolin aí, que eu não sei se o nome deve ser esse mesmo, respondeu correto, é o 5. Né? O nome dele é Gessé, professor. Gessé Coutinho. Então, quando você não sabe qual é esse valor, aí nós utilizamos uma letra, né? Gessé Coutinho. Professor, uma dúvida que eu tenho em algumas perguntas é que eles colocam só uma letra e a pergunta só isso, eles não colocam nenhum tipo de número às vezes. Exatamente. É porque, na verdade, você tem que entender duas coisas. Entender como funciona a simbologia matemática, tá? E tentar passar isso para texto. Ou fazer o contrário. A partir de um texto, você utilizar a simbologia. Deixa eu colocar esse bloco aqui apresentando para vocês. Aí fica mais fácil eu fazer alguns comentários a respeito desse conteúdo. Deixa eu só projetar ele aqui. Eu não quero te interromper, mas a minha técnica foi o seguinte. Quando tem uma letra, mas não tem número, o que eu faço? Eu faço uma multiplicação. Ou seja, é tipo 7m² menos m². O que você faz? Você multiplica. Pensa que o m² você transforma em um número, que é 1. Você multiplica 1 vezes 1, que dá 1. Então, 7 menos 1 dá 6m². Na verdade, essa é a minha técnica. Essa tua ideia é porque tu está tentando determinar o número mentalmente. Mas, às vezes, dependendo do valor que está envolvido, você não consegue fazer isso de cabeça. Então, é interessante você saber alguns procedimentos, né, algumas operações básicas, que vai auxiliar no momento da determinação desse valor. Tá? Não é errado, mas não é qualquer situação que vai dar certo. Tá? Eu acho que foi o Christian que falou. Deixa eu projetar aqui, já projetei minha tela, deixa eu colocar aqui o slide. O bloco. Acho que é o terceiro bloco, né? Começa com expressões algébricas. Vocês estão conseguindo visualizar o bloco? Mais ou menos. Ué, tá ruim? Sim, não, tá bom. Pessoal que está com o telefone com o áudio ligado, vamos deixar para deixar ele ativado só quando for fazer alguma pergunta, tá? A Isadora está com a mão levantada. Falar alguma coisa, Isadora? Não, é o Christian, professor. Não é você mesmo. É só você clicar lá de novo, levantar a mão. Agora saiu. Sou eu, professor. Foi mal aí, desculpa. Tá. Então eu vou voltar lá pro bloco. Aí eu vou fazer alguns comentários, tá? Enquanto vocês vão vendo aí a questão das dúvidas. Duas coisas que eu falei para quem participou da aula da semana passada, né, do encontro, que são dois conteúdos do bloco anterior que é muito importante. Vocês não podem ir para frente sem aprender esses conteúdos, que é como determinar um MMC e como determinar um MDC, tá? Então, vocês têm que saber calcular isso. Senão, mais à frente, aí, nos próximos conteúdos, vocês vão ter muita dificuldade. Então, quem tem ainda muita dificuldade nesse conteúdo, dá uma olhada. Se não está conseguindo entender, fala comigo, que eu vou tentar ajudar da forma que for possível, tá? Então, deixa eu para essa parte das expressões, que foi começar a fazer comentários a respeito desse conteúdo, deixa eu ir para lá, então. Então, vamos ver aqui, ó. Essa aqui foi operações com números inteiros, essa aqui, ó. Então, já começa aí na página já de apresentação do material, né? Então, observe aqui, ó. Primeiro, nós temos que entender como é que é a estrutura das expressões quando envolve uma parte literal. Agora, por mais estranho que seja, nós agora vamos misturar a letra com o número, tá? É o que vai acontecer. Então, observe aqui, ó. Vocês estão acostumados a trabalhar com expressões numéricas, né? A expressão numérica só tem número e operador. Você vai ter lá 5 mais
10 vezes 30 igual a alguma coisa, né? Igual a 60, por exemplo. Vocês vão determinar esse valor. Quando você tem uma igualdade, você precisa preencher uma lacuna, né? Mas na expressão numérica, não. Você só vai resolver as operações que aparecem com os números, né? Que são as parcelas daquelas operações. Já quando nós estamos trabalhando com expressões algébricas, aí nós já temos uma mistura de números com letras, tá? Então, observe aqui, ó, no A. No A nós temos 13A. Primeira coisa que vocês têm que entender. Quando eu tenho uma letra do lado de um número, na verdade, isso aqui está representando para nós uma multiplicação, tá? 13A é a mesma coisa que 13 vezes A, tá? Por mais que não tenha o sinal de multiplicação, aquele pontinho que nós estamos acostumados a colocar. Mas quando aparece assim do lado, lembre, quando tem do lado é porque nós temos uma multiplicação. Tem alguém pedindo para entrar? Vou ativar aqui. Vou voltar. Então, Mas não pode ser também de divisão, não? Vai ser sempre de multiplicação, é? da forma que está aqui, é uma multiplicação. Para ser uma divisão, tem que ser abaixo da letra, tá? Se você tiver abaixo, aí nós temos uma divisão. Mais à frente eu vou mostrar. Isso já é na parte de expressões algébricas envolvendo fração, tá? No momento, vocês têm que entender quando tem o fator multiplicando a letra, que é a parte literal. Então, vamos entender parte a parte. Então, 13A. 13A é a mesma coisa que 13 vezes A. O número que aparece do lado da letra, nós chamamos ele de coeficiente, tá? É o número que multiplica a letra. A letra é conhecida como parte literal ou como variável. Parte literal porque é uma letra. Variável, por que é uma variável? Porque é uma letra que pode representar vários valores. Vamos ver um exemplo. Se eu tenho assim, ó, vamos pensar aqui, quando tem uma operação de soma, fica mais fácil para entender. Se eu tiver assim, por exemplo, x, se eu consigo escrever aqui, eu tenho um x mais 10. E eu estou dizendo que isso aqui é igual a 20. Qual o valor de x? Observe, ó, eu tenho um número somado com 10, que é o resultado dá 20. Essa letra, ela está representando para nós um número. É um número que eu não sei, é uma pergunta que eu estou fazendo. Então, quanto vale o x? Quanto vale esse x? Aí nós vamos pensar, né? Qual o número que somado com 10 dá 20? Alguém consegue me responder? Já responderam aqui, ó. 10, exatamente. Então, na verdade, esse valor, deixa eu voltar aqui, esse valor que nós estamos procurando, como nós não sabemos inicialmente, então nós representamos ele como letra, tá? Mas aí, o que pode acontecer? Nós podemos mudar esse valor que tem aqui, né? Então, por exemplo, ao invés de ser 20, eu vou colocar, por exemplo, 15. Qual o número somado com 10 que dá 15? Alguém saberia me dizer? Qual o número? Exatamente, Luiz. O número somado com 10 que dá 15 é 5, né? Então, observe que na primeira expressão algébrica, por que é uma expressão algébrica? Porque agora nós temos a parte literal, valia 10. Eu mudei o resultado, agora o x ele não vale mais 10, ele vale 5. Então, ele tem que se adequar com as operações que nós estamos efetuando, né? Aqui nesse caso, nós estamos mudando a igualdade. Então, por isso que é chamado de variável. Ele pode assumir qualquer valor. Então, se ele pode assumir qualquer valor, nós definimos que ele é uma variável, tá? Então, vocês podem chamar a letra que aparece na expressão algébrica de parte literal, vocês podem chamar ela de variável, tá? Ou vocês podem chamar ela também de incógnita, tá? Mais na frente eu vou tratar com essa outra palavra. Mas, por enquanto, entenda o que é o coeficiente e o que é a variável. O coeficiente é o que multiplica a letra. A letra é a parte literal ou variável. Olha os exemplos aqui mais embaixo. Terminei aqui a tela.
Outros exemplos, né? Que, por exemplo, como é que é feita a leitura? 2x. Ah, professor, eu quero fazer a leitura 2 vezes x. Está errado? Não está errado, tá? Mas você pode falar 2x ou 2 vezes x. Aqui na B, ó. Aqui na B nós temos um b ao quadrado, tá? O 2, a potência, nós podemos falar quadrado, ou podemos falar b elevado a 2, né? B elevado a 2, que é uma potência, menos 4ac. Se você não quer falar 4ac, você pode falar 4 vezes a vezes c. Não tem problema, tá? Essa é a leitura das expressões algébricas. E aqui, bem tranquilo, né? A mais b. Então, nessa questão, observe que é uma questão bem tranquila, né? Nos itens, identifique o coeficiente e a variável de cada expressão. Então, o que é o coeficiente? O coeficiente é o que está do lado da letra, né? O que multiplica a letra. Então, aqui nessa primeira, quem é que vai ser o nosso coeficiente? 8. É só para destacar. Quem é a variável? A variável é o x, né? Já nessa questão B, quem é para nós o coeficiente? O coeficiente é o menos 3. Observa que nós temos aqui um número negativo. E quem é a variável? Nós temos aqui duas variáveis, né? A variável seria A e B. Tá? Para representar a variável, no caso ele está representando um número ou produto de dois números, nós podemos falar que a variável é AB. Tá? Ou se você quiser separar também, não tem problema. Na C, eu tenho 5AX, né? Ou 5 vezes A vezes X. A variável é o 5, o coeficiente é o 5, e a variável é a X. Aí eu pergunto aqui para vocês, quem é meu coeficiente na D? Alguém consegue me responder? Quem é o coeficiente na D? Deixa eu só olhar aqui. Alguém arrisca me falar quem é o coeficiente na D? Deixa eu ver, colocar aqui no... Não tem, professor. Toda expressão algébrica, ele tem um coeficiente. Tá? Só que é o que nós chamamos de Gasparzinho, né? Ele tá, só que não aparece. Ou seja, quem é para nós aqui? Na verdade, é o menos... Deixa eu colocar aqui. É o menos 1, né? Ficou muito grosso. Quando não tem nada, é porque é o número 1. Tá? Então, nesse caso, como tem um sinal de menos, então nós vamos considerar o menos 1. Tá? É esse, menos 1. Então, lembre, se, por exemplo, eu tenho a letra, só a letra A, aqui eu tenho a letra A. Quem é o coeficiente de A? O coeficiente de A vai ser 1. Tá? Sempre quando eu tenho uma letra sozinha, o coeficiente dela é o número 1. Tá? Se tem um sinal do lado, então tem que ser o menos 1. Tomem cuidado a respeito disso. Tá? Vou testar mesmo para escrever. Então, vamos lá. Na questão 2, vou fazendo comentários, mas, de repente, professor, eu estou com muita dificuldade num exercício mais à frente. Então, se a gente puder passar para lá, não tem problema, é só me avisar, tá? Enquanto vocês não estão falando nada para mim, eu vou aproveitando para fazer uma revisada de tudo que vocês já viram aí desse bloco. Tá? Eu espero que vocês tenham feito pelo menos uma leitura inicial sobre esse conteúdo. Né? Então, complete a tabela, né? Nessa questão 2. Nós temos aqui, ó, para começar uma expressão, só que ele fala assim, ó, ele dá o coeficiente e dá a variável. Ele pergunta qual a expressão. A expressão é juntar esses dois. Né? A expressão é simplesmente chegar aqui e colocar menos 4, né? Menos 4 vezes x. Né? Então, isso seria a nossa expressão. Agora, aqui dessa de baixo é o contrário. Né? Ele dá a expressão e quer saber quem é o coeficiente e quem é a variável. Então, o coeficiente para nós vai ser quem? O número, né? 12. E quem é a variável? O n. Tá? Vou mudar a cor. Aqui nessa B, ó, expressão, coeficiente e variável. Ele não dá a expressão, mas ele dá o coeficiente e dá a variável. Né? Então, o coeficiente vem primeiro, que é 15. E depois nós temos a variável, que é a B elevada ao cubo, né? Elevada ao cubo ou elevada a 3. Aí nós temos a expressão 15AB ao cubo. Na de baixo, de novo, olha a situação. Nós temos menos AB ao cubo. A vezes B ao cubo. Pergunto, quem é o coeficiente?
Quem é o coeficiente? Luiz respondeu 3. Mas, Luiz, lá não tem nem 3. O 3 é o expoente, ele tá em cima da letra. Tem que ser do lado das letras. Observa aqui, ó. Menos 4x, 12m, aqui 15ab ao cubo. Então, é quem está do lado, né? O que está em cima, o que está embaixo. Nesse caso aqui, não. É aquele mesmo caso. Quando não aparece, é porque tem que ser 1. Mas como tem um sinal negativo, então é menos 1. Tá? Alguém respondeu aí, né? Então, aqui nesse caso, o nosso coeficiente é menos 1. E quem é a nossa variável? A, B ao cubo. A vezes B ao cubo. Então, observe que são exercícios bem simples, né? É só entender a estrutura de cada um. Vou apagar isso aqui. Na próxima, ó, exemplo de situações representadas por expressões algébricas. Né? Aqui foi o caso que acho que a Isabelle, a Isadora, né? A Isadora comentou. É quando é para passar para simbologia matemática, né? Às vezes fica complicado entender como é que funciona isso. Então, aqui, ó, nesse exemplo, a soma de um número, observa, a soma de um número. Quando ele fala a soma de um número, eu não sei qual é esse número. Então, eu represento por uma letra. Na matemática, nós temos, nós convencionamos a utilizar sempre as letras no final do alfabeto. Tá? X, Z, né? Y também. Então, professor, eu posso usar qualquer letra? Fica à vontade, não tem problema. A letra, ela só representa um determinado valor que até o momento nós não sabemos qual é esse valor. Tá? Agora, qual letra você vai usar? Não tem problema, pode ser qualquer um. Aqui, por exemplo, usa bastante X e Y, porque na matemática nós estamos mais habituados a utilizar essas duas letras. Mas não quer dizer que é obrigatório. Tá? Então, uma das coisas importantes que vocês têm que aprender da expressão algébrica é pegar um problema na forma de texto, passar para a simbologia matemática ou fazer o processo inverso. A partir da simbologia matemática, voltar para o texto. É o que está acontecendo aqui. Ó. A soma de um número qualquer, observa que eu não sei qual é esse número, é um número qualquer, então eu represento por uma letra. Está, né? Aqui, ó, X. Como é uma soma, olha o sinal de soma aqui, ó, mais 5 unidades. Aqui. A soma de um número qualquer mais 5 unidades. Aqui, ó, observa que nós temos duas formas de representar a mesma informação. A primeira informação é na forma de texto e a segunda utilizando a simbologia matemática. Tá? Mas estão falando a mesma coisa. Qual um número, né, um número qualquer, somado com 5. É o que está dizendo aqui. A mesma coisa diz nesse texto. O dobro de um número. Vamos entender aqui. Ó, o que é o dobro de um número? Por exemplo, pergunto para vocês, quem é o dobro de 2? Quem é o dobro de 2? 4. O Luiz respondeu, aí é o 4. Quem é o dobro de 10? Dobro de 10? 20. Aí eu pergunto para vocês, como é que vocês sabem determinar um dobro? O que vocês fazem para saber um dobro? Dobro de um número? O que é feito? Dobrar alguma coisa. Que operação tem que ser feita? Observe que quando eu pergunto para vocês o dobro de um número, vocês pegam esse número e multiplicam por 2. Né? Então, o dobro de 40. O dobro de 40, o Luiz levantou a mão. Pode falar, Luiz. O dobro de 40, 80. Porque 2 vezes, né? 2 vezes 40 dá 80. Então, toda vez que vocês querem saber o dobro de um número, de um valor, vocês multiplicam por 2. É o que acontece aqui. Né? Aqui, ó, o dobro de um número. Professor, mas aqui ele usou Y. Eu poderia ter usado X. Você poderia usar A, B, C, D, a letra que for. Tá? Qualquer letra. Então, quando você quer saber o dobro de um número, você pega esse número, que eu não sei qual é o número, e multiplica por 2. Agora, olha aqui, ó. A terça parte de um número menos 7. Aí aqui já entra as frações, ó. E nós já temos uma fração. A terça parte. O que é a terça parte? Terça parte é pegar um número e dividir por 3. E aí nós temos a terça parte. Então, pegar um número e dividir por 3 é a terça parte do número.
Por exemplo, qual é a terça parte do 9? É pegar o 9 e dividir por 3. Que vai dar 3, né? Qual é a terça parte de 15? É pegar o 15 e dividir por 3, né? 15 dividido por 3 dá 5. Só que o importante agora no momento é entender a escrita, né? Utilizando a simbologia matemática. Então, a terça parte de um número, eu não sei qual é o número. Então, eu coloco uma letra e vou dividir ele por 3, porque é a terça parte. É só queria falar. É importante vocês entenderem essa fundamentação inicial. Aqui nessa questão, são questões interessantes para vocês praticarem. Traduz as expressões para a linguagem algébrica. O dobro de um número adicionado a 20. Então, vamos pensar. O dobro de um número. Eu sei qual é o número? Não sei. Então, se eu não sei qual é o número, eu vou representar por uma letra. Então, eu vou representar ele por uma letra. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, x. X. Eu não sei qual é a letra. Ou não sei qual é o número. Aí ele fala assim, ó, o dobro do número. O que é o dobro? O dobro é multiplicar por 2. Tá? O dobro de um número. Adicionado. Adicionado é somar. Né? Adicionar. Então, nós vamos ter mais. Né? Adicionado quanto? Ó, 20. Pronto. Então, aqui está escrito, nós utilizamos a simbologia matemática para representar esse texto. Ó. O dobro de um número, qual é esse número? X, adicionado 20. Nós acabamos de escrever esse texto utilizando a simbologia matemática. A diferença entre x e y. A diferença para nós é qual a operação? Subtração. E a ordem não importa. Ó. Quem que vem primeiro? É o x menos o y. Então tá aí. A diferença entre x e y é representada dessa forma. Na próxima, o triplo de um número, certo? Que é mais extenso, mas é bem tranquilo também, ó. O triplo de um número, é só seguir a ordem. De um número qualquer. Eu sei qual é esse número? Não sei. Eu coloco uma letra. Eu coloco uma letra. Vou colocar Y. Pode ser qualquer letra. O dobro, o triplo de um número qualquer, adicionado, triplo. O que é o triplo? Eu falo, o dobro é multiplicar por 2. O triplo é multiplicar por 3. Então, eu coloco 3 do lado. O triplo de um número qualquer, adicionado ao quádruplo desse mesmo número. Então, se eu escolhi o número, a letra para representar, nesse caso foi o y, então ele está dizendo que é o mesmo número. Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar a mesma letra. Tá? Então, adicionado é sinal de mais, né? Ao quádruplo desse mesmo número, é o que está dizendo aqui, ó. O quádruplo desse mesmo número é pegar esse número e multiplicar por 4. Opa. Vou pegar aqui. Multiplicar por 4, né? Então, aí eu tenho 3y, a leitura, ó, 3y mais 4y. É o que está dizendo aqui a C, né? O triplo de um número qualquer adicionado ao quádruplo desse número. Na D, ó, 10 menos o dobro de um número. Então, coloca na ordem, né? 10. Aí fala menos, né? Olha aqui a palavra. Menos o dobro de um número. Eu não sei qual é o número. Vou colocar x. O dobro. Multiplicar por 2. Então, nós temos aí, ó, 10 menos 2x. Ou 10 menos 2 vezes x. Tanto faz. Então, entendam isso, tá? Às vezes podem acontecer exercícios, vocês vão fazer o processo inverso. Vocês têm a expressão algébrica e tem que escrever na forma de texto. Então, por exemplo, se aparece lá para vocês 10 menos 2x, vocês têm que entender, né, que isso aqui é 10 menos o dobro de um número. Aqui nesse caso, ó, aqui nós temos, né, o triplo de um número qualquer, mais, né, ou mais, pode aparecer a palavra mais, ou adicionado, é mais comum adicionado, mais o quádruplo desse mesmo número.
Se, por exemplo, vamos supor o seguinte, é o quádruplo de outro número, aí, obrigatoriamente, nós teríamos que colocar uma letra diferente, não poderia ser o y. Nós colocamos y e y, porque aqui fala que é do mesmo número. Então, tomem cuidado com essas observações. Tá? Vou apagar. Só estou gravando esses nossos tira-dúvidas, eu vou disponibilizar para vocês o link do vídeo lá no grupo do WhatsApp. Tá? Outras situações, né? Aqui, ó, qual é a expressão algébrica que determina o perímetro da figura abaixo? Vamos lembrar aqui. O que é o perímetro de uma figura? O perímetro de uma figura, quem lembra? O perímetro de uma figura. Alguém lembra? Tá aqui está dizendo, né? O perímetro de uma figura é somar os lados da figura. Só você pegar cada lado e somar. Ó. Esse lado é M, todos os lados aqui são iguais, né? Então, verificar quantas vezes aparece ele, né? M, mais M, mais M, mais M, mais M, né? Que é o que está aqui, ó. O P está representando o perímetro para nós, que é igual a M, mais M, mais M, mais M, mais M. A pergunta é, quantas vezes aparece um M nessa soma? 5 vezes. Por isso que aparece 5M. Tá? É como se tivesse aqui do lado ó, o número 1. Que é como se nós tivéssemos um número 1. No lado de cada... Opa! No lado de cada letra, né? Então, nesse caso aqui, ó, é como se fosse 1 aqui, 1, 1, 1, 1. Então, o coeficiente ele vai mudar, né? Observe que eu só posso somar quando é a mesma letra. Se for letra diferente, não tem sentido somar. A gente só representa, né, na forma de adição. Então, 1M mais 1M mais 1M mais 1M mais 1M. 5M, tá? Lembra que eu falei para vocês? Um do lado, o coeficiente, quando tu tem uma letra que não tem coeficiente, é porque é 1, tá? Não tem necessidade de colocar. Lembrem disso. Se for negativo, por exemplo, menos 1, é só colocar o sinal de menos. Professor, se eu colocar, está errado? Não está errado. Tá? Não tem problema. Então, nós pegamos aqui, ó, nós temos agora uma expressão algébrica que representa o perímetro dessa figura. Que figura é essa? Ela tem quantos lados? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Como se chama uma figura com 5 lados iguais? Ou com 5 lados? Quem lembra? Só apagar aqui. Pentágono. Exatamente, Luiz. Muito bem. Pentágono. Deixa eu voltar para lá. Deixa eu ver alguém escrever. Pensou e não falou. Tem que falar. Ou escrever. Questão 4, né? Escreva uma expressão que represente o perímetro de cada polígono. Então, o que vocês vão fazer? Somar os lados. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vou fazer essa... Na A, ele quer saber o perímetro. Tá? Então, vamos representar pela letra P. P para representar o perímetro. Então, nós vamos somar os lados. Ó. Lado B. A ordem não importa, tá? Mais o lado A. Mais o lado B. Aí, mais o lado A. Agora, nós temos que juntar nas expressões algébricas, nós temos que reduzir, simplificar as expressões. Para isso, nós temos que juntar os termos semelhantes. O que é um termo semelhante? Por exemplo, o A só junta com A, o B só junta com B. Tá? Como é uma soma, por exemplo, se eu perguntar para vocês, quanto é que é 2 laranjas mais 5 vacas? Isso vai dar quanto? 2 laranjas mais 5 vacas. Alguém consegue me dizer quanto dá? Nenhuma laranja, porque a vaca come. Como tudo, né? Observe que não tem como somar. Eu não consigo somar 2 laranjas com 5 vacas, porque as grandezas são diferentes. Então, a mesma coisa acontece nas expressões algébricas. Eu só posso somar termos semelhantes. O A só soma com A e o B só soma com B. Então, vamos fazer isso, né? Então, aqui eu vou continuar aqui embaixo, ó, reescrever. Eu posso pegar aqui, por exemplo, observe que aparece, eu tenho um B mais um B. Um B mais um B dá quanto?
2b. Ainda tem mais, né? Eu tenho 1a mais 1a. Então, nesse caso, eu vou ter 2a. Ou seja, qual é a nossa expressão algébrica que representa essa situação? Representa o perímetro. O perímetro desse retângulo, tá? De lado onde o comprimento é igual a A e a largura é igual a B, o perímetro é igual a 2B mais 2A. Aí nós determinamos o perímetro. Por exemplo, aqui a B é bem tranquila, né? É igual ao exemplo que está aqui. A diferença é que só tem 4M, né? Na C, observe que não tem como somar, né? Porque as letras são todas diferentes. Então, por exemplo, o perímetro é igual. Somos lados. A mais B mais C. Professor, mas eu coloquei primeiro C. Tem algum problema? Não. Na soma, nós não temos problema na ordem, né? A não ser que o próprio enunciado já fale que quer nessa ordem, né? Se não for... Então, por exemplo, aqui não tem como reduzir, porque eu tenho A mais B mais C. Não tem como somar A com B. É a mesma ideia da laranja com a vaca, né? Não tem como somar B com C. Então, nesse caso, nós paramos aqui, tá? No próximo, nesse exercício B que eu falei para vocês, é bem simples, aqui é só relembrando aí que vocês já fizeram. Vou apagar aqui. Vamos ver aqui no próximo. Deixa eu ver alguém pedindo para entrar. O próximo, observe, nós temos aqui já a explicação do que foi colocado, né? Termos semelhantes, observe as expressões algébricas. Aqui eu tenho 4m ao quadrado n, e eu tenho menos 2m ao quadrado n. Eu tenho dois termos semelhantes. Onde é que eu analiso isso? Nas letras, tá? E o expoente que aparece também ele tem que ser igual, né? Aqui eu tenho m ao quadrado, aqui também eu tenho m ao quadrado. Aqui eu tenho n, e aqui eu também tenho n. Vamos supor que aqui tem m ao quadrado vezes b, e aqui tem m ao quadrado vezes a. Eu já não posso fazer nenhuma operação com eles, tá? A operação que eu falo é adição e subtração, tá? Nós estamos restringindo essas duas operações no momento. Então, eles são semelhantes porque a parte literal deles são iguais, né? M ao quadrado vezes n, m ao quadrado vezes n. Então, possui a mesma parte literal. Então, eles são semelhantes. Na B, ó, 3AB menos 2AB. São semelhantes? Analisa a parte literal, né? AB, AB. Então, são semelhantes. Então, por exemplo, eu poderia subtrair? Sem problema. Eu poderia somar? Também sem problema. Dizemos que as expressões acima têm os termos semelhantes, pois tem a parte literal idêntica, tá? Então, se são iguais as partes literais, nós podemos falar que as duas expressões são semelhantes. Agora, observe essa situação, que é onde vocês erram bastante. Ó. Menos 3m ao quadrado e 2m. A parte literal é igual? Não é. Ah, professor, mas tem m e m. Aqui não tem m, aqui tem m ao quadrado. M ao quadrado, por exemplo, 5 elevado ao quadrado, ou 5 elevado a 2, é o 5, aparece o fator 5 duas vezes, né? Seria 5 vezes 5. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10. O m ao quadrado é n vezes m. Ou seja, o m aparece duas vezes aqui, né? E aqui o m só vai aparecer uma vez. Então, ele não é semelhante, né? Não possui a mesma parte literal, pois o expoente é diferente, né? Aqui o expoente é 2, aqui quando não tem nada em cima, é 1. Na D, ó, 5AB e 2ABC. Observe que aqui tem AB e aqui tem ABC, então eles não são semelhantes. Então, não possui a mesma parte literal, pois a segunda expressão tem uma variável a mais que a primeira, tá? Então, tome cuidado nessas situações. Quando é que eu posso falar que duas expressões algébricas são semelhantes? Quando elas têm a mesma parte literal. Aí, o exemplo aqui é só para identificar. 7A e 4A é semelhante? O que vocês acham? Sim ou não? Pode responder no chat, ou pode abrir o áudio. Sim ou não? 7A e 4A é semelhante ou não? Sim, são semelhantes. Exatamente, porque as partes literais são iguais. 4y e 5y ao quadrado. Sim ou não? Não são semelhantes. Observa que não é semelhante, exatamente, porque um é y e o outro é y ao quadrado, tá? Aqui o expoente desse y é 1, quando não tem nada é 1,
y ao quadrado, o expoente é 2, então é diferente, é o que eu falei para vocês, y ao quadrado é a mesma coisa que y vezes y, aparece y duas vezes, e aqui só aparece uma vez. E nessa G, né? Na verdade era para ser errada a ordem das letras, né? Ah, não, é porque eu fiz a leitura errada, para baixo. Mas é só mostrando alguns exemplos. Na G, eu tenho B e 3B. B e 3B é semelhante? O que vocês acham? B e 3B? B e 3B, a G aqui, ó. Sim, sim, são semelhantes, porque as variáveis deles são iguais. Exatamente. A parte literal dos dois, né, são iguais. Aí eu pergunto para vocês, quem é o coeficiente de B? Aqui do primeiro aqui. Quem é o coeficiente dele? Quem é o coeficiente desse valor aqui? Né? Colocou aí. 1. Exatamente, Luiz. E o coeficiente do 3B é o 3, né? Só para chamar a atenção a respeito quando aparece a letra está sozinha, né? Na verdade, ela não está sozinha, ela tem um número aqui do lado. Só que esse número é 1. Tá? Aí as outras, por exemplo, vamos pegar aqui essa aí, ó. Aí eu tenho 6xyz, e na outra eu tenho menos 2xyz. Então, confere as letras, ó. Tem x, tá? Tem y, tem z, tem z. Não está elevada nenhum expoente, nenhuma das duas, então elas são semelhantes. Ah, professor, mas os coeficientes são diferentes. Os coeficientes, eles podem ser diferentes. A restrição para analisar se as expressões são semelhantes é em cima da parte literal, é só das variáveis, tá? É só na parte literal. Vamos para 6 aqui, ó. Observe as expressões. Formem grupos com os termos semelhantes, né? Então, por exemplo, se nós vamos formar pelo menos um grupo aqui, né? 3ab ao quadrado. Tem alguma aqui dessas alternativas que apresenta um termo semelhante a A? O que vocês acham? Tem alguma? Que é semelhante a 3ab ao quadrado? Só me digam as letras. Olhem aí para mim. O A é semelhante a qual aqui? Alguém encontrou alguma semelhante? Deixa eu colocar aqui. O Luiz colocou que é a D. Vamos ver aqui. A D não, viu, Luiz? Observe aqui a diferença. Ó. Na A, eu tenho os coeficientes. A parte literal é quem? É AB ao quadrado. Na D, é A ao quadrado B. Trocou o expoente, né? Quem está ao quadrado é o A, e não o B. Então, não é. Alguém colocou aqui, deixa eu ver. Exatamente. O correto é o H. Né? Observe que 3ab ao quadrado é semelhante a menos ab ao quadrado. A, b ao quadrado, b ao quadrado. Me digam um termo semelhante, né? Uma expressão semelhante à da B. A da B é menos 2x ao quadrado. Qual seria a letra que representa? Letra F, professor. Exatamente, muito bem. Tá? E para C? Para C, qual seria? AD. Para C seria a B? A B ou a D? Não entendi. A D. D de Exatamente. dado. Exatamente. Tem mais alguma ou só a D? O que vocês acham? Tem mais alguma? AG. A G também, né? Da C eu tenho 3A ao quadrado B. Na D eu tenho menos 2A ao quadrado B. Então, só A ao quadrado B, A ao quadrado B, A ao quadrado B também na G. Tá? Então, forme grupos com os termos semelhantes. É fazer isso. É só mostrar quais apresentam a mesma parte literal. Isso é formar os grupos. Tá? Então, essa é a parte inicial do conteúdo sobre as expressões algébricas. Tá? Na parte de simplificação, a simplificação de uma expressão algébrica, né? Aí é aquela ideia que eu falei para vocês. Simplificar nada mais é do que nós pegarmos uma expressão algébrica que aparece várias parcelas e tentar reduzir. Isso nós chamamos de simplificação. Quando é que nós podemos simplificar expressões algébricas?
Nós só podemos fazer isso quando ela apresenta termos semelhantes. Exemplo aqui, ó. Eu tenho 5x mais 3x menos 2x. Eu tenho operação de adição e de subtração. Lembra que na adição e na subtração eu só posso aplicar quando os termos são semelhantes. Então, eu vou olhar as parcelas. A primeira parcela depende só de x, a segunda parcela depende só de x, a terceira parcela depende só de x. Então, eu posso somar e subtrair, porque os termos semelhantes são iguais. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar e subtrair só os coeficientes. O que nós vamos fazer com a letra? Nós vamos conservar. Olha aqui o exemplo. Nós vamos conservar a letra, está aqui, e vamos somar e subtrair os expoentes. Vai depender das operações que tem. Aqui, por exemplo, 5x mais 3x. Somos 5 com 3, né? 5 mais 3 dá 8. Você já guardou a letra, né? 5 mais 3 dá 8. 8 menos 2, 6. Então, sobrou 6x. Então, observe que vocês tinham uma expressão que era 5x mais 3x menos 2x. E ela se resumiu a uma única parcela. Uma expressão com 3 parcelas caiu para 1. Então, isso é uma simplificação, é uma redução da expressão algébrica. Mas tomem cuidado, isso não acontece sempre, né? Em algumas situações não vai ser possível reduzir tanto. Mas nós temos que analisar, né? Na questão B, ó, a expressão 4AB mais 2A menos 2B. Eu quero saber quais são os termos semelhantes que tem aqui, ó. No primeiro, observe que é 4AB, né? Então, eu tenho AB. AB é semelhante a A? O que vocês acham? AB é semelhante a A? Não. Não. Por quê? Porque um eu tenho B e o outro eu não tenho. Eu posso somar essas duas parcelas? Não posso. Por quê? Porque eu tenho B e o outro não tem. Agora, vamos para outra parcela. Eu tenho AB. Então, esse AB, ele é semelhante, né? Esse AB, ele vai ser semelhante à primeira parcela, né? Quais são as parcelas semelhantes aqui, ó? Essa aqui, a primeira, é semelhante a essa segunda. Então, essas duas nós podemos somar ou subtrair, vai depender da operação que tem. Nesse caso, a operação que tem é o de menos, né? Porque tem um sinalzinho de menos aqui, ó. Então, nós podemos subtrair os coeficientes, que é o que foi feito aqui, ó. Juntamos os dois, ó. 4 menos 2, 4 menos 2, conserva a variável AB, tá aqui, ó. 4 menos 2, dá 2. Conservou a parte literal, e observa que sobrou essa outra aqui, ó. Como eu não consigo somar ela com ninguém, então é só baixar, ó. Observa que ela é positivo, né? Mais 2A. Então, por isso que apareceu aqui embaixo, mais 2A. Tá? Então, observe. Eu tenho uma expressão algébrica com 3 parcelas. Eu não consegui somar as 3 parcelas, só consegui somar 2, não tem problema. Então, nós saímos de uma expressão com 3 parcelas e conseguimos reduzir uma parcela, né? Então, ficou só 2. Então, nós aplicamos uma simplificação. Tá? Outro exemplo, né? Expressão, isso aqui é importante, tá, gente? Vocês têm que entender como é que funciona isso. A expressão, por exemplo, 3AB mais 2x ao quadrado menos 2AB mais x ao quadrado. Essa expressão, nós vamos analisar quais são os termos semelhantes. Então, vamos começar, eu vou colocar aqui separado, vamos começar pelo 3A ao quadrado, né? Quem é semelhante do 3A ao quadrado? Isso aqui é semelhante com quem? Observe a parte literal. A literal é AB. Nessa segunda parcela, não tem um AB, eu tenho x ao quadrado. Então, eu não posso somar com x ao quadrado. Mas na terceira parcela, eu já posso, né? Somar ou subtrair. O que é AB? Agora, vamos ver o x ao quadrado. Se tem alguém, ó. Eu tenho aqui o x ao quadrado mais x ao quadrado. Mais x ao quadrado. Deixa eu mudar a cor. Mais x ao quadrado. Tem aqui mais 2x ao quadrado. E aqui eu tenho mais x ao quadrado. Então, eu vou somar o que está de rosa com o que está de rosa, ou somar ou subtrair o que está amarelo com o que é amarelo. Né? Então, nesse caso, vai ficar como? 3AB mais, ou menos, quer dizer, que é o que está rosa, né? Menos 2AB.
Então, e o outro é quem? 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado, né? 2x ao quadrado, menos, não é mais, na verdade, né? Mais x ao quadrado. Então, só os termos semelhantes. O primeiro vai dar quanto? Ó? 3AB menos 2AB. Você conserva a letra, né? A parte literal que está aqui, ó, aqui embaixo, AB, e subtrai só os expoentes, né? Nesse caso aqui é mais 3, o outro é menos 2. Por isso que apareceu aqui, ó. 3 menos 2. 3 menos 2 vai dar quanto? 1. Então, por isso que não tem nada aqui do lado do AB, ó, porque é 1. Não tem necessidade de colocar. Do outro nós temos, ó, 2x ao quadrado mais 1x ao quadrado. Quando não tem nada é 1. Então, soma os coeficientes. 2 mais 1 dá 3, né? Está aqui. E conserva o x ao quadrado. Então, foi feito. Observe que nós podemos fazer uma soma termo a termo, né? Observando os termos semelhantes. E os que não são semelhantes, nós vamos fazendo agrupamento. E quando nós temos um que não é semelhante a ninguém, é só baixar ele na expressão. Tá? É só tomar cuidado, observar a parte literal. Vamos lá mais embaixo. Vou reduzir a tela. Então, aqui, por exemplo, ó, simplifica as expressões com base em seus termos semelhantes. É possível somar 8A mais 3A? E se é possível, quanto dá? Alguém consegue falar para mim? 8A mais 3A. Dá 11. Dá 11A. Observa que eu posso somar, porque é A e a parte literal, então eu só somo os coeficientes. Então vai ficar 8 mais 3, 11. Não é 11, é 11A. Tá? É como se, por exemplo, eu perguntasse para vocês, quanto é 8 laranja mais 3 laranja? Vocês vão responder para mim 11. 11 está correto? O que vocês acham? 8 laranja mais 3 laranja. Dá 11? Sim. Sim. Está errado. Está errado, não está certo. Eu quero chamar a atenção em relação ao que vocês estão somando. A soma, ela não tem sentido, ela não tem sentido se for somar número por número. Tem que ter uma grandeza. A nossa grandeza é a laranja. Então, quando eu falo 8 laranja mais 3 laranja, vocês têm que me responder 11 laranjas. Tá? Vocês não podem responder só 11. Só se eu tivesse perguntado 8 mais 3, 11. Eu não coloquei grandeza. A mesma coisa é com as letras, tá? Com as letras, eu tenho aqui, ó, 8A mais 3As, e vocês têm que responder para mim 11As. Tá? Tomem cuidado para não esquecer a parte literal. Deixa eu pegar um aqui mais difícil. Por exemplo, na H. Vamos pegar essa H. Nessa opa, trouxe. Nessa H, observe H. Vamos ver o que a gente pode somar aqui, ó. 7m ao quadrado, tem alguma parcela com m ao quadrado? Que dá para somar ou subtrair? Nós temos, né? Observe que aqui, ó, essa parcela aqui, ó, dá para subtrair com essa aqui, ó. Por que eu sei que é subtrair? Porque tem um sinalzinho de menos lá, né? Ó, menos 2m ao quadrado. Então, nós podemos subtrair, né? Então, vai ficar assim, ó. Vamos fazer direto aqui, ó. Então, vai ficar igual. Como o 7m ao quadrado e o menos 2m ao quadrado são semelhantes, nós podemos subtrair os coeficientes. 7 menos 2, 5, né? Só que é 5 o quê? M ao quadrado. Ficou meio estranho. Tem mais alguma outra parcela que dá para somar ou subtrair? Vamos ver aqui, ó. N ao cubo, N ao cubo. Então, tem essas duas outras parcelas, dá para fazer isso. Ó. Eu vou fazer o quê? Vou subtrair, né? Porque é mais 2, e aqui, quando não tem nada, é 1, né? Aqui eu tenho o número 1. Então, vai ficar 2 menos 1, né? 2 menos 1 dá 1. Então, ficou positivo. Então, é 1, N, 1N ao quadrado. Ao cubo, né? O primeiro é M, né? Ficou meio estranho aqui, mas é M.
5n ao quadrado mais 1n ao cubo, tá? Os outros casos, vocês vão fazer a mesma coisa. É só observar quais são as parcelas que vocês podem juntar, tá? Essa junção, ela pode ser por uma adição ou por uma subtração, tá? Vou apagar aqui. Vou ficar em cima do próximo. Os laranjas. Vamos para esse outro exercício. Determine a expressão algébrica que representa o perímetro da figura e, em seguida, simplifique os termos semelhantes. Tá? Então, aqui nós temos um triângulo, nós temos um retângulo e nós temos um pentágono. Né? Só que um pentágono que os lados não são iguais. Né? Observe como é que eu sei que não são iguais. Um lado eu tenho x mais y, o outro eu tenho 3y menos 1, o outro x mais 3 e o outro 2y menos 4. E o outro 2x menos 5. Então, eles não são iguais. Então, o que é para ser feito? Determine a expressão algébrica que representa o perímetro. O que é o perímetro? Somar os lados da figura. O que vai ser feito é somar esses lados. Tá? Professor, com licença. Sabe como que eu fiz isso daqui? Eu peguei o coeficiente com a variável e somei eles e deixei só os números sem as variáveis e as coeficientes, né? Isso, exatamente, tá certo. Tá Aí errado. eu somei e na primeira deu 6x mais 13. Tu tá falando a C? Não, a. Né? Sim. Isso mesmo. Então, aqui, por exemplo, quem que você vai somar? Você vai somar isso aqui tudo primeiro, montar a expressão, né? Então, vai ficar a expressão 2x, se eu consigo fazer aqui do lado. É mais fácil para explicar. Vai ficar 2x mais 6, né? Aí soma, né, com a próxima, mais 8x, mais 3x, menos 1. Eu juntei tudo, né? Para representar o perímetro, né? Então, coloco um P aqui, ó. Perímetro. P é igual, né? Agora vamos pegar os que tem letra, né? Todos que tem letra. Então, os que tem letra, ó. Como foi colocado aí, ó. 2x, x, 3x. Vamos escrever de novo, né? Perímetro é igual. Então, 2x mais 1x, 2x mais 1x, 3x. 3x mais 3x, 6x. Agora, observe que os demais é tudo número, né? Número eu posso somar tranquilamente. Não tem nenhuma grandeza do lado dele. Não tem parte literal, né? Eu tenho 6 mais 8, menos 1, né? 6 mais 8 dá 14, né? E 14 menos 1, 13. Mesma coisa vocês vão fazer com os outros exercícios, tá? É o que vai ser feito nos outros exercícios. Nessa semana, é ideal vocês terem chegado pelo menos até aqui nesses exercícios, tá? Não sei se vocês observarem em cima, ele é dividido por aulas, né? Então, o ideal essa semana vocês conseguirem resolver os exercícios pelo menos até a questão 8. Ah, professor, até aqui para mim está tranquilo. Então, já avança no estudo, tá? Já vai pegando outros exercícios para resolver, vai adiantando, não deixa acumular exercício. Aqui, o Zipfoot, que eu não lembro qual é o nome dele, ele fez aqui 6, exatamente, está certinho, tá? É Christian, isso. Pessoal, agora eu deixo, se alguém tiver alguma dúvida para falar a respeito desse material, desse conteúdo, porque a respeito desse conteúdo, o nosso Tira Dúvida vai até aqui, tá? Agora, se alguém tiver alguma dúvida a respeito de algum desses blocos, quiser tirar essa dúvida agora, fica à disposição, tá? Enquanto isso, eu só vou fazer aqui uma frequência para saber quem participou hoje, tá? Infelizmente, foram poucos, tá? São 2 turmas, em média, cada turma tem 40 alunos. Tá, também, a Gessé perguntou. Esse bloco aqui é o mesmo bloco do que é impresso, tá? A questão do bloco impresso tem muitos pais que estão confundindo. O bloco impresso é para quem não tem acesso à internet, tá? Se você tem acesso à internet, você pode resolver os exercícios e você pode enviar por lá. A atividade, você pode enviar ela online, tá?
lá pelo Palmas Homeschool. Agora, quem não tem acesso à internet, não tem como acessar para baixar esse material, aí vai na escola buscar o bloco, tá? Nesse caso, então, alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu só organizar aqui a frequência. Professor, muito obrigada. Você explica tão bem, está tão fácil de entender com você. Que bom que você gostou, tá? E gente, assim, eu faço um momento, uma live com vocês, esse momento, pelo menos na terça-feira, mas aí vocês têm acesso ao meu WhatsApp. Professor, estou com muita dificuldade. Vocês podem mandar dificuldade para mim pelo WhatsApp, não tem problema, tá? Não precisa ser no grupo, pode ser no privado. Às vezes eu não consigo responder no tempo que vocês estão querendo, porque são muitos alunos, eu tenho quase 400 alunos. Mas mandem as dúvidas que, dentro do que for possível, eu vou tentando ajudar vocês, tá? Deixa eu só ver aqui A frequência só me fala de qual é a turma, porque aqui está misturado, tá? O Adão Carlos é pai ou aluno? É de qual turma? Adão? Adão respondeu. Adão não respondeu. Gael Silva. Gael acho que acabou de entrar, chegou no final. Saiu já. Isadora de Oliveira. De qual turma, Isadora? 7203. 03. Deixa eu ver quem mais. Gessé Coutinho, é o nome do aluno. Se é, de qual turma? Eu sou da 7203 também. 03, certinho. Só para ficar registrado, tá? Tá. Gessé. Luiz Eduardo. 7203. 03. Samira. Samira, 7204, respondeu no fórum. Vanessa Vargas. 7203. 7203. E o Zip Foot, que é o Christian. Christian, você de qual? Vem pro FUT. Hã? Vem pro FUT. Qual a turma? 72.03. 04. Tá. Então é isso, pessoal. Ainda bem que não é da minha. Então é isso, tá, gente? Agora eu tenho que ir para outras turmas, tá? Mas eu fico à disposição no WhatsApp, e aí, se for necessário, semana que vem a gente faz mais um tira-dúvidas, tá? Para tentar esclarecer os conteúdos e auxiliar vocês também nesses exercícios, tá? Então, boa tarde para vocês e até o próximo encontro, tá? Tá bom, tchau, professor. Obrigadão aí. Valeu. Tchau. Bom dia. Ô, povo, olha a espada que eu construí. Ô, louco. Dá pra matar um morcego, não dá? De matar o morcego o quê? Tá limpinho, bonitinho. Fica difícil. Só dá um tapa lá, coruja nela. Coitada do bichinho. Ei, nem ouse desligar o computador.